Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e nesse vídeo irei comentar sobre alguns livros de projeção astral que eu tenho comigo e tenho realizado leituras. E, inclusive, uma das técnicas que utilizo é ler sobre projeção astral ou viagem astral antes de dormir, porque de certa forma ocorre uma saturação mental, né? Você alimenta a sua consciência sobre esses assuntos e de certa maneira tem um raporte, né? Vamos dizer assim, tem uma sintonia com o tema. Inclusive já consegui algumas projeções estimuladas por leituras. Além de que leitura é muito importante, a leitura cria sinapses, cria ligações no seu cérebro. O seu cérebro vai acostumando com a temática metafísica, com a temática do extrafísico, de modo a assimilar melhor uma experiência, né? Uma lembrança vivenciada fora do corpo. Ele não vai refugar essa informação, ele já vai estar acostumado, né? Você, de certa forma, você se desperta para essa temática espiritualista e projetiva. E existem ótimos livros sobre o assunto, então me acompanhem após a vinheta. Bom, vamos iniciar com o livro Projeções da Consciência, de Valdo Vieira. Como vocês perceberam, eles são sempre bem assim visuais, né? Muito bonitas as imagens aqui da capa do livro. E esse livro foi muito bacana. Eu li em 2001, bem no início das minhas experiências. E apesar assim de um estilo mais técnico, né? O Valdo comenta aqui uma série de projeções muito bem detalhadas, com horário, até algumas condições de posição do corpo, de temperatura. Então ele detalha bem, obtendo assim uma forma científica, um estudo dele bem científico nessa questão das projeções. E são projeções bem lúcidas, você observa como é que é a diferença de uma pessoa avançada nesses temas, né? Ele tem assim uma rememoração assim, vamos dizer, 90% ou mais do ocorrido, e é muito interessante saber então as projeções do Valdo. Bom, Geraldo Medeiros Júnior. Este é um outro projetor, ele estudou bastante projeção astral, né? Inclusive provavelmente juntamente com o pessoal do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e ele tem um Instituto Medeiros de Pesquisas Conscienciais, né? Não sei se ainda hoje, mas então ele trabalhou num instituto relacionado a essas pesquisas, voltado justamente a essa questão de uma análise mais científica do tema, né? Então nesse livro aqui ele faz um estudo, é um livro bem de autoconhecimento, ele relata as experiências dele e faz uma análise bem aprofundada. Inclusive tem 20 técnicas para induzir a experiência fora do corpo e 80 perguntas e respostas sobre o fenômeno. Relatos de um projetor extrafísico, também do Geraldo. Este é mais voltado para a questão de um diário, né? Onde que tem a data e tudo detalhado. Então, assim como o do Valdo Vieira, o Geraldo fez numa linguagem mais prática, né? Vocês percebam que eu tenho sempre uma folhinha no meio, porque na verdade eu faço um estudo desses livros, né? Não é só uma leitura, você tem que fazer anotações. Bom, para crianças, para o público infantil, temos também o livro Estou em Viagem Astral, Deixe Seu Recado. A letra é bem grande assim e tem alguns desenhos. Então, às vezes, alguns de vocês que tenham sobrinhos, sobrinhas, filhos e queira incentivar a leitura, vamos ver outro aqui.
Não tem nenhuma ordem, tá, pessoal? Eu tô pegando conforme tá mais próximo aqui. Esse é um clássico. Esse livro é de Robert A. Monroe. É um pesquisador assim que é um pioneiro na pesquisa das projeções astrais e não deve faltar na estante de qualquer pesquisador. Então ele tem outros livros também e ele é o fundador do Instituto Monroe de Ciências Aplicadas. É conhecido internacionalmente, que ele detalha experiências e faz análises. Segredos da Alma. Esse é do William Buhlman. Temos também outro livro dele, muito conhecido, Aventuras Além do Corpo, que eu ainda estou procurando, tá bem bagunçado aqui, mas eu vou achando e vou mostrando para vocês os livros. Mas esse Segredo de uma Alma é o segundo, pelo menos o segundo que eu adquiri dele. Então ele tem bastante relato aqui, ele faz uma análise em cima desses relatos, numa visão bem interessante dele, né? Então eu recomendo iniciar pelo Aventuras Além do Corpo e depois neste daqui, O Segredo da Alma. Agora, Wagner Borges, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Então nós temos aqui um livro, Wagner, com orientações espirituais de Sanat Kumar, né? O amparador, um dos amparadores que trabalham com Wagner Borges. Então é um livro bem interessante que conta aí, né, com o auxílio de um amparador para escrevê-lo. Então vamos ver. Marco Antônio Coutinho conversando sobre as experiências fora do corpo, né? O Marco Antônio Coutinho também é um projetor bem experiente e ele escreveu bastante sobre o tema, numa linguagem bem gostosa de ler também. Então aqui fala sobre cordão de prata, sobre as experiências, bastante relacionado a alguns questionamentos, né? Tipo, sair do corpo, mas para onde? Né? Então ele trabalha bastante essa questão das perguntas que as pessoas geralmente fazem, né? Como se é perigoso sair do corpo. Então ele faz essas análises para o iniciante. Esse livro é muito bom e acabando resolvendo esses medos bobos que naturalmente o iniciante acaba tendo, né? Acaba se perguntando. Então é um livro bem bacana para quem está iniciando aí no estudo. Também tem alguns livros internacionais aqui, mas que foram traduzidos, né? Como esse caso do Viagem Astral, As Aventuras Fora do Corpo, de Rick Stack. Então e nesse caso ele fala sobre a projeção astral de uma maneira de um estudo em cima do autoconhecimento do autor, né? Temos alguns questionamentos também. Ele fala sobre sonhos. Também temos várias técnicas aqui de projeção. E recomendo, né, para a gente conhecer também o pensamento dos americanos, o pensamento de outras culturas sobre o tema. Vocês vão ver que varia um pouco o enfoque. Isso é muito interessante, que agrega bastante no nosso conhecimento. E chegamos aqui no Sanachan, Um Mestre no Além, de Luiz Roberto Matos. Esse livro é muito interessante. Não é o primeiro que eu tenho uma versão anterior dele, porém essa é a autografada, né? Então, nesse livro autobiográfico, o autor, né, o Luiz Roberto Matos, comenta suas experiências fora do corpo. É um livro espiritualista, aborda outros temas também, e ele tem o auxílio do mestre Sanachan, que é o amparador, né, extrafísico. E é muito interessante porque temos experiências bem avançadas aqui, relacionadas com regressão de memória. Então é muito bacana você aprender com
projetor experiente, né? Você aprende experiências assim muito avançadas e esse livro não é específico sobre projeção astral. É um livro espiritualista, mas tem como pano de fundo as experiências extrafísicas de Luiz Roberto Matos, que vai abordar tanto a questão da projeção quanto uma questão espiritualista, um estudo metafísico mais abrangente. Então eu recomendo bastante, não pode faltar aí na prateleira de qualquer estudante, não só estudante, pesquisador de projeção astral, como espiritualista. Mais um livro de Marco Antônio Coutinho, com a participação de outros como a Elione, a Silvia, o Drauzio, Luiz Otávio Zahar, né? Então esse pessoal é o pessoal da antiga, todos brasileiros, e principalmente o pessoal das antigas, onde tinha a lista voadores. Então é um pessoal bem capacitado, bem gabaritado nas experiências fora do corpo. E nesse livrinho aqui, ele é um formato de livro de bolso. Vamos a outro clássico, Projeção do Corpo Astral. Esse daqui também é um livro histórico. É do Sylvan J. Muldall. Então nós temos esses dois autores da editora Pensamento. Esse livro aqui é facilmente encontrado em sebos também. Então é o pessoal, os pioneiros, né? Que iniciaram em pesquisas e começaram a divulgar o assunto e ficaram conhecidos internacionalmente. Então esse livro comenta sobre a catalepsia projetiva. Então ele fala sobre sonhos semelhantes a projeções, alguns estudos sobre a consciência durante a projeção astral, né? E comenta um estudo bem avançado como induzir, né, essa capacidade projetiva. Fala sobre a mente, um estudo sobre a mente, sobre como funciona a nossa mente. E você observa aqui como é que é a projeção astral sob um ponto de vista de um pesquisador, né, que vai a fundo estudando os fenômenos que tem interação entre si e como é que funciona e relatando. E eu acho muito importante todos nós termos esse senso crítico. Daí a importância também da leitura. Hoje o vídeo passa de 15 minutos, hein, pessoal? Mas por um bom motivo. Temos aqui o livro Viagem Espiritual, de Wagner Borges. Essa é a edição mais recente, né? Eu havia lido logo no início de minhas projeções uma das primeiras versões. Essa está incrível, a qualidade das figuras. É um livro totalmente ilustrado, bem detalhado, explicando vários aspectos da projeção astral. Então, para o iniciante, ele é um livro fundamental, porque ajuda a pessoa a visualizar, não só entender, como visualizar algumas ocorrências extrafísicas, o que acontece fora do corpo, né? Ele é bem abrangente. E é o livro de Wagner Borges, né? Como sabemos, do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergética, IPPB, que é o Instituto do Wagner Borges. Este daqui é o livro Experiência Fora do Corpo, Fundamentos. É do César de Souza Machado. Temos vários livros dele gratuitos também, né? Ele tem um instituto de pesquisa e divulga bastante a temática da projeção astral. Esse livro é uma pesquisa muito interessante. Inclusive o César é membro da nossa comunidade no Facebook. E aqui então ele detalha diversas coisas de projeção astral, sobre a consciência, holossoma, multidimensionalidade, universalidade, restringimento, estados conscienciais, lucidez, rememoração, ciclo projetivo. Então ele divide numa forma bem didática diversos aspectos mesmo da projeção, uma visão histórica aqui da projeção astral. Temos técnicas também, temos diversas pesquisas sobre projeção astral, um capítulo aqui sobre o desenvolvimento do projetor.
Temos o livro A Viagem da Alma pelo Espírito Lázaro. Então esse é um livro com enfoque mais espiritualista. Ele é do autor Rinaldo de Santos, né? Então você vê que eles colocam aqui também no título desdobramento, já que o espiritismo, né, leva a ideia da projeção astral com essa questão do desdobramento. Então ele é de uma editora DPL Espírita, é um livro espírita, é um livro psicografado pelo Espírito Lázaro. Então mostra de certa forma a questão da projeção astral do lado de lá do plano extrafísico, principalmente relacionado com a projeção no sentido da mediunidade, né, da interação com as consciências extrafísicas. Então temos este daqui, que é O Poder das Luzes e das Cores, Viagem Azul para Fora do Corpo. É da Zueli Leal Santos. Esse livrinho foi um dos primeiros que eu li. Nós podem ver que eu ganhei esse livro da autora, autografado, no ano de 2000. E nós tínhamos, naquela época, não existia assim redes sociais, mas os sites tinham chat. Então no site do Wagner Borges, lá do IPPB, havia um chat onde eu conheci um pessoal bem bacana que gostava de projeção astral, e dentre eles tinha essa autora, Zueli Leal Santos. Então aqui ela relata as suas projeções astrais e suas experiências com relação à viagem astral. É um livrinho muito gostoso de ler, muito bem escrito. Temos aqui um livro internacional também, Como Vivenciar Experiências Extracorpóreas, né? Esse é um livro, então, que nos dá uma visão do pessoal americano. Eu adquiri ele em 2003, deve ser encontrado em sebos facilmente. Então ele comenta sobre projeção etérica, né? Então eles têm assim um enfoque deles, a visão deles. Depois a projeção no plano astral, né? Que seria uma projeção num plano extrafísico, árvore cabalística, viagens orientadas. Então existe aqui uma questão mística da projeção, e também tem técnica, né? Tem algumas técnicas, alguns relatos do pessoal americano aí. Além do corpo, a arte tradicional das experiências extracorpóreas. Mais um livro do nosso amigo Marco Antônio Coutinho, né? A pesquisa que ele realizou, né, sobre projeção astral. Tem resposta a algumas perguntas, alguns pontos aqui sobre as experiências fora do corpo. Então tem aqui algumas teorias, né? Então são bastantes livros que o Marco Antônio Coutinho escreveu. Ele é um escritor muito bem talentoso e consegue passar uma didática muito grande nos seus livros. Temos aqui o livro Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva, né, do Moisés Leão Ezagui. Então ele tem lá o Centro de Estudos da Consciência, e na minha opinião esse é o livro mais interessante que ele escreveu, onde ele faz uma pesquisa sobre a projeção astral, com uma didática muito boa. Ele divide o assunto, temos técnicas de projeção astral, um livro assim tem vários diagramas, né? Então para o iniciante é fácil, ele é muito prático o iniciante entender essas nuances da projeção astral. Tem técnica de relaxamento, relatos. Então esse é um livro do Moisés, que tem também um canal no YouTube. Esse é o segundo livro do Luiz Roberto Matos, Sanacan, né? Tem uma imagem muito bonita na capa, Um Mestre no Além, Experiências Fora do Corpo. Então é um livro biográfico muito bom também. Tem aqui os relatos que o autor vivenciou, e essa série Sanacan. E existem outros, né? Deixarei nos comentários o site do Luiz Roberto Matos, e vocês podem adquirir também os livros
pelo Amazon. Chegamos aqui no livrinho também muito interessante, também numa forma literária semelhante aos livros do Luiz, né, que é uma maneira onde existe uma descrição autobiográfica, no caso aqui do autor Peter Richelieu, né? Esse livro é um best-seller, vendeu mais de 85 mil exemplares, é facilmente adquirido aí pela internet, né? Esse daqui eu tenho o autógrafo de um amigo que eu conheci também lá no chat do site do Wagner Borges. Nem existe mais esse chat, mas existia no início. Lá então no ano 2000 eu ganhei esse livro e nós conversávamos sobre projeção astral e trocávamos informações, e ganhei aqui do Wagner Monteiro Bertolo, né? É um livro muito legal, foi um dos primeiros que eu li e é um livro espiritualista. Ele aborda a projeção astral, mas diversas questões, inclusive de maneira muito semelhante ao que é abordado pela Sociedade Teosófica. Então, na época eu já gostava de teosofia também, já lia teosofia. Eu tive uma grande sintonia com esse livro. Foi muito prazeroso conhecer esse livro e li ele umas 3 vezes. E falando em Sociedade Teosófica, coloquei aqui também o livro Auxiliares Invisíveis, de Charles Webster Leadbeater. Também é um best-seller, e esse livro aqui é da Sociedade Teosófica, né? O Leadbeater participou ativamente desde a fundação da Sociedade Teosófica, conheceu a Blavatsky, e aqui então ele relata a projeção astral do ponto de vista de pessoas que realizavam um auxílio extrafísico, né? Então tem os relatos aqui e a análise de Leadbeater sobre esses relatos. Continuando, temos o livro Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, de Sandy Gustus. Este livro aqui. Esse livro aqui é uma releitura do trabalho do Valdo Vieira, numa linguagem acessível a todos, mais didática. E o próprio Valdo fez um comentário sobre o livro que eu vou ler. Abre aspas. Este é um dos maiores livros que já me apresentaram até agora, porque é o resumo dos meus processos todos, acessível à maioria das pessoas. Então é um livro que eu recomendo para quem gosta de pesquisa, numa linguagem acessível para todos. Então tem todo tipo de informação, bem dividido, os capítulos tratando de bioenergia, dimensões extrafísica, karma, mecanismos diversos, retrocognições, evolução da consciência, processo evolutivo, plano de vida. Ele é da editora Cultrix. Ok. Falando então de Valdo Vieira, quando eu estive lá em Foz do Iguaçu, ele ainda estava encarnado. Eu comprei esse livro lá tem uma espécie de livraria, e é um livro cujo título é Autoexperimentografia Projeciológica, né? Então vocês podem perceber pelo título já as terminologias, e basicamente esse livro explica sobre como registrar as suas experiências fora do corpo, né, de maneira a poder estar realizando uma autopesquisa, e também para outras pessoas utilizarem dos seus relatos para realizar pesquisas. É um livro bem técnico, né, um pouco mais técnico. Temos aqui um livro antigo, histórico, Fenômenos de Bilocação. Este livro é do Ernesto Bozano, e pelo título vocês percebem que é bem antigo, né? Ele tem entre parênteses desdobramento, mas também é conhecido como bilocação, a projeção astral. É um livro utilizado aí nos meios espíritas também.
E falando de meios espíritas, nós temos esse livro aqui, Iniciação, Viagem Astral. Então, João Nunes Maia é um livro espírita que mostra a projeção astral também do ponto de vista extrafísico, né? Do ponto de vista espiritual. E aqui entra então a questão da mediunidade, né? Tem vários relatos, e para quem gosta de espiritismo, para quem se afina com o espiritismo, esses livros são bem interessantes, são livros recomendados. Temos também o livro Estado Vibracional, da Nancy Trivelato, que é um livro que detalha toda a questão, é toda uma pesquisa que ela realizou por muitos anos sobre o estado vibracional, conhecido também como EV. Então aqui ela descreve e detalha, ensina também uma técnica chamada AOV, que é uma das técnicas para atingir o EV. É um livro bastante interessante, onde temos detalhado então uma pesquisa extensa sobre o estado vibracional, né? Imaginar que eu passava por esse EV por tanto tempo sem saber o que era, não tinha nenhum livro detalhando. Então esse é um livro que detalha o fenômeno do EV bem a fundo. Ele é um livro, inclusive, bem grossinho aqui, tem praticamente 500 páginas, né? Eu ainda tenho um longo caminho para terminar de ler aqui. É um livro para pesquisa também, né? Muitas das vezes você vai num capítulo específico para entender um processo do EV, e tem toda detalhado aqui a técnica OV. Então, pessoal, para finalizar, vou comentar sobre o livro Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman. Esse é um livro que foi um divisor de águas para mim, né? Porque a partir dele, juntamente com o Guilherme Falck, nós criamos um grupo no Facebook chamado Viagem Astral, Aventuras Além do Corpo. E o autor William Buhlman participa também ele é membro desse nosso grupo. Porém, é claro que ele não interage, já que ele não conhece a língua portuguesa, né? Ele é americano. Então é um livro assim, técnico, mas que qualquer pessoa, o iniciante, qualquer um, irá compreender a linguagem. Ele relata bem assim o desenvolvimento da projeção astral que ele vivenciou, as experiências, as pesquisas dele, as reflexões que ele fez do fenômeno, algumas técnicas que ele acabou desenvolvendo. Então é uma visão bem interessante do William Buhlman sobre a projeção astral, e ele participa também do Instituto Monroe, ele aplica cursos lá, palestras. Eu andei traduzindo algumas palestras dele e está disponível inclusive neste canal. Então finalizo aqui essa série de livros. Passou aí de 15 minutos esse vídeo, ficou um pouco extenso, mas eu acho que é válido para vocês terem uma noção do que é necessário para a gente começar a estudar a projeção astral, né? É um caminho que não tem fim, então eu digo que o início é a leitura, é a pesquisa, e isso é muito importante para a gente, como eu disse no início, criar sinapses e o entendimento necessário para poder vivenciar esse fenômeno tão interessante. Então eu fico por aqui, desejando a todos ótimas energias e bons voos.